Salve clã, aqui é o Dinox. E eu sou a Miz e a gente vai assistir as pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. Bora. Pensamos que a sorte não está do nosso lado, até que o impensável acontece e você vê que, na verdade, o mero fato de estar vivo já pode ser um sinal de sorte. Principalmente se você sobreviveu a uma queda livre, um acidente ou outras coisas do tipo pelas quais as pessoas sortudas conseguiram sobreviver. Número 10. Natália Pasternak. Numa tarde de verão em junho de 2015, Natália Pasternak, de 55 anos, e sua amiga Valentina, de 80, estavam caminhando pela floresta na Sibéria, coletando flores e frutas, sem saber que algo nesse dia mudaria a vida delas para sempre. A dupla cruzou o caminho de um enorme urso pardo, que inicialmente foi até o cachorro de Valentina e então voltou toda a sua atenção para Natália, mãe de 2 filhos. Depois de tentar tirar o animal selvagem de cima de sua amiga, batendo nele com um pedaço de pau, Valentina correu para buscar ajuda, deixando Natália enfrentando aquelas mandíbulas mortais. Depois de mais de 1 hora de ataques, o urso assumiu que sua presa estava finalmente morta e começou a enterrar Natália com terra e folhas para comê-la mais tarde. Antes disso, a polícia chegou ao local e percebeu que a mulher ainda estava respirando. Sem terem outra opção, atiraram no urso e desenterraram Natália, que mais tarde se recuperou completamente no hospital. Apesar de ter sido enterrada viva e quase ter virado comida de urso, Natália Pasternak viveu para contar essa história aterrorizante e até fez um post depois em suas redes sociais, onde dizia que a vida é bela. Número 9. Phineas Cage. O caso de Phineas Cage é absolutamente alucinante. Em 13 de setembro de 1848, Gage, com 25 anos, trabalhava como capataz de uma equipe que preparava uma ferrovia perto de Cavendish, Vermont, quando um desastre aconteceu. Ele estava usando um pedaço de ferro pontudo para prensar explosivos em pó dentro de um buraco, quando de repente tudo explodiu, mandando o pedaço de ferro de mais de 1 metro e 3 centímetros de diâmetro para cima. O ferro penetrou na bochecha esquerda de Gage, rasgando seu cérebro e saindo pela parte de trás do crânio, voando longe, a 30 metros de distância. Pelo que pareça, ele foi capaz de caminhar até um carrinho próximo para alertar um colega de trabalho, que o levou ao médico. O médico ficou surpreso ao encontrar seu paciente consciente e capaz de se comunicar. Apesar de perder a visão no olho esquerdo, Gage conseguiu ter alta em 1 mês e podia contar exatamente como e quando o acidente aconteceu. Mas não demorou muito para que os mais próximos notassem algo errado. Sua forma educada de ser foi substituída por um comportamento agressivo e completa falta de decoro social, com familiares e amigos dizendo que ele não era o mesmo. Estudos realizados em 2012 concluíram que a lesão destruiu cerca de 11% do seu lobo frontal e de seu cérebro, e 4% de seu córtex cerebral, causando danos irreversíveis ao seu processamento racional. Até hoje, Gage é um dos pacientes mais famosos da história da neurociência. Número 8. Casey Wagner. Dizem que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas esse homem aprendeu da maneira mais difícil que algumas frases famosas nem sempre são verdade. Em outubro de 2013, Casey Wagner, de 31 anos, participava em um evento off-road anual em St. Joe, no Texas, chamado Rednecks with Paychecks, quando nuvens negras começaram a aparecer no céu. Enquanto esperava um amigo voltar do banheiro, ele procurou um abrigo debaixo de uma árvore, um erro que custaria muito caro. Quando percebeu faíscas elétricas atingindo o tronco da árvore, já era tarde. Casey foi atingido repentinamente por um raio, e antes que caísse no chão, um segundo raio atingiu sua bota, enviando eletricidade por todo o seu corpo. Felizmente, uma enfermeira que passava por lá correu para ajudá-lo e o manteve consciente enquanto esperavam os paramédicos chegarem ao local. Surpreendentemente, após uma noite de observação, Casey recebeu alta sem ferimentos graves, e os médicos disseram se tratar de um verdadeiro milagre. As chances de ser atingido por um raio nos Estados Unidos são cerca de 1 em 750 mil. E Casey Wagner teve uma sorte incrível de sobreviver a um raio duplo. Uma coisa é certa, ele não vai mais se abrigar da chuva embaixo de nenhuma árvore. Número 7. Som Bora. Em agosto de 2018, esse homem superou todas as probabilidades. Me dá agonia ver isso. 4 dias na selva cambojana, sem comida e nem água. Um detalhe, ele estava entre 2 rochas gigantes. Som Bora, de 28 anos, estava vasculhando a selva montanhosa de Chakri, na província noroeste de Batamburg, em busca de excrementos de morcegos, ou guano, para vender como fertilizante, quando sua tocha caiu em um pequeno buraco. Curvando-se para recuperá-lo, Bora escorregou e caiu numa fenda de pedras, onde ficou preso na superfície da rocha por 4 dias terríveis.
Eventualmente, seu irmão preocupado conseguiu encontrá-lo e alertou as autoridades, que tiraram essa foto inacreditável antes de iniciar uma operação meticulosa para libertar o homem. Foram necessários 200 pessoas trabalhando por cerca de 10 horas para cortar as partes da rocha que... Cara, eu não consigo nem entrar em lugar que é um pouquinho mais apertado, que eu já fico como... Caraca, eu vou morrer aqui, eu vou morrer sufocado, eu vou morrer, vai cair tudo, eu vou morrer aqui dentro, ninguém vai me achar, eu vou morrer. Cara, tá maluco? O chefe da polícia de Camboja declarou proibida a escalada nas montanhas de Chakra. E apesar de ter ficado muito debilitado após o acontecimento, Sombora recuperou sua saúde por completo, o que faz dele um cara incrivelmente sortudo. Número 6. Christiane Mackenzie. Tá Pular de maluco, paraquedas mané. é considerado uma emoção para alguns, mas para outros, a simples ideia de estar em queda livre é um verdadeiro pesadelo, mesmo quando você tem um paraquedas preso ao corpo. Quando Christine Mackenzie, de 23 anos, se preparou para o seu 112º salto em paraquedas em agosto de 2004, ela não tinha ideia de que seria diferente de todos os saltos que tinha realizado. Sendo uma paraquedista experiente, Mackenzie estava tranquila quando começou sua descida de 11 mil pés, até o momento em que descobriu que seu paraquedas não queria abrir. Tentando não entrar em pânico, ela puxou o cabo do paraquedas de emergência. Mas os cabos se enrolaram e ela se viu numa queda livre de 45 segundos antes de bater em uma rede de cabos de força. Absorvendo a maior parte da energia de sua queda, os fios elétricos salvaram a vida de Mackenzie, e quando ela foi internada no hospital, viu que tinha apenas fraturado uma parte da pelve. A instrutora de paraquedismo Vanna Gulliver ficou espantada ao encontrá-la viva e afirmou que um mau funcionamento desse tipo num paraquedas de reserva é algo inédito. Apesar de tudo, Mackenzie chegou a anunciar em sua cama no hospital que não via a hora de pular de paraquedas de novo. Número 5. Que louco. Cara, eu fico falando assim, ó, se eu fizer isso, Deus vai me usar como exemplo. Com certeza. Rasmussen é um biólogo que se aproximou um pouco demais de alguns dos predadores mais ferozes da selva africana. Em 2003, Rasmussen havia embarcado em seu avião monomotor sobre o Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, em busca de rinocerontes ameaçados de extinção, quando perdeu o controle e colidiu com as planícies abaixo. Depois de perceber que tinha quebrado as duas pernas, Rasmussen conseguiu se arrastar para uma árvore próxima para procurar abrigo, mas seu pesadelo ainda estava longe de terminar. O impacto havia desligado o rádio, de modo que as ligações não podiam ser ouvidas, e ele logo percebeu que teria que esperar em meio ao nada. Vulnerável e exposto, Rasmussen se tornou uma refeição fácil e atraente para predadores próximos. E quando os abutres começaram a circular, um bando de elefantes foi em direção aos destroços. Pensando rápido, Rasmussen começou a golpear o casco da aeronave com um graveto, o que assustou os animais, com ele repetindo a mesma tática ao identificar os sons de uma leoa se aproximando quando o sol se baixou. Rasmussen foi encontrado e resgatado depois de algum tempo, e após cerca de 100 cirurgias, conseguiu recuperar parte dos movimentos da perna, ainda que agora seja 3 centímetros mais baixo. Caramba. Número 4. Truman Duncan. Ficar conhecido como o Homem Milagroso não é algo fácil, mas Truman Duncan, de 40 anos, definitivamente merece esse título, depois de ter sobrevivido ao ser cortado pela metade. Em junho de 2006, Truman estava trabalhando na Green Beer Rail Services, em Cleburne, no Texas, quando caiu entre um dos vagões ferroviários em movimento e se viu lutando por sua vida. Depois de ficar pendurado no vagão por 20 segundos, Truman foi preso debaixo das rodas, sustentando mais de 9 toneladas de peso morto, sendo arrastado por 15 metros antes de ser cortado ao meio, bem no osso da pelve. Milagrosamente, Truman ficou consciente e até entrou em contato com o serviço de emergência. Após 45 minutos de espera, os paramédicos puderam localizá-lo no meio da rota ferroviária. A perda de sangue levou seu corpo a um modo emergencial de preservação e seus órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado e um rim, permaneceram intactos. Após 23 cirurgias ao longo de 4 meses, Truman, que agora usa cadeira de rodas, voltou a ficar totalmente ativo e até voltou a trabalhar no escritório do mesmo pátio ferroviário. Número 3. Anna Begenholm. Caraca. Em 1999, a cirurgiã ortopédica sueca Anna Begenholm fez história médica quando foi chocantemente ressuscitada, depois de morrer congelada 24 horas antes. Ela, então com 29 anos, esquiava com colegas na cordilheira de Kjolland, na Noruega, quando perdeu o controle durante uma descida íngreme e caiu em um riacho congelado. Um buraco se abriu no chão abaixo do seu corpo, engolindo sua cabeça e aprendendo com 20 centímetros de gelo acima de sua cabeça.
Quando seus Não. amigos a encontraram e tentaram puxá-la para fora, apenas seus pés e esquis estavam acima do gelo. Após 40 minutos de respiração superficial, usando uma pequena bolsa de ar, a temperatura corporal de Anna alcançou um nível incrivelmente baixo de 13,7 graus, com ela entrando em parada circulatória. Quando os socorristas a desenterraram, ela estava sob gelo por 80 minutos, e quando foi transportada de avião ao hospital, foi considerada clinicamente morta por 2 horas. Após esforços para reaquecer o seu sangue, o coração de Anna miraculosamente começou a bater de novo, 24 horas após sua queda. E passado mais de um ano, ela conseguiu se movimentar novamente. Os médicos acreditam que o frio extremo desacelerou seu metabolismo, fazendo com que seu cérebro exigisse menos oxigênio, e a hipotermia induzida agora é praticada com pacientes críticos, para prolongar o tempo necessário para salvar suas vidas. Número 2. Ron Hunt. Pode parecer improvável que o sujeito de um raio-x como esse possa sair vivo, mas um homem incrivelmente sortudo viveu para contar a história. Em 15 de agosto de 2003, o trabalhador da construção civil, Ron Hunt, estava trabalhando em Truckee, na Califórnia, Olha isso. quando por pouco um acidente não tirou sua vida. Ele estava fazendo uma perfuração acima de sua cabeça, enquanto estava em uma escada de 1,8 metros, quando ele colocou uma força um pouco maior, o que fez a escada balançar. Percebendo o que estava prestes a acontecer, ele seguiu o procedimento padrão de segurança, jogando a broca para o lado. Mas a ferramenta elétrica não caiu muito longe, e ele então caiu de cara na broca de 45 centímetros de comprimento e quase 4 centímetros de diâmetro. Caraca. A ferramenta espetou sua cabeça, entrando no olho direito e passando por cerca de 15 centímetros através da lateral de seu crânio, mas, milagrosamente, empurrou seu cérebro para o lado, Caramba. poupando-o de qualquer dano cerebral, paralisia ou até uma provável morte. Os especialistas inicialmente planejaram cortar a broca, mas decidiram desparafusá-la, e Hunt se recuperou de seus ferimentos em pouco menos de um mês. Cara, imagina, tu tá caindo, aí o bagulho cai, tu tá caindo em cima dele. O pensamento na hora, Ele mano. deve passar mais devagar. Né? Apesar de perder o olho Caraca, e sofrer uma que fratura no loucura. crânio, Hunt saiu relativamente intacto. E sua saúde cognitiva se mostrou ainda mais notável do que o curioso consigo caso de pensar Phineas Cage. Antes de nos continuar, momentos confira antes essa do incrível acidente, filmagem capturada ele na caindo câmera do assim. capacete, que Como que mostra deve o passar momento na em que o cabeça do motociclista cara, mano? Taylor Smith voou no ar e de alguma forma caiu de pé depois de ser atropelado por um carro em alta velocidade enquanto se dirigia para o trabalho. Isso aconteceu em São Francisco em 2015, quando um carro surgiu do nada Furou o sinal. depois de passar o sinal vermelho em um cruzamento, acertando Taylor de lado. A moto personalizada Daytona 675 ficou destruída, mas felizmente ele estava usando todo o equipamento de proteção correto, sofrendo somente alguns pequenos ferimentos, e talvez também salvando a vida dos pedestres que cruzavam a rua naquele momento. Número 1. Escapando de troncos mortíferos. Se você já viu Premonição 2, deve lembrar dessa cena aterrorizante. E seu medo de catástrofes malucas Nunca relacionadas a caminhões de madeira e para-brisas pode Não piorar sinto muito ao ver vontade essa de foto ver. real. Em outubro de 2019, um motorista na Geórgia escapou de maneira incrível depois que seu Nissan Xterra de 2003 foi empalado por toras indo de frente até a traseira do carro. O motorista estava se curvando para pegar uma xícara de café, quando enfiou o carro Só se... Ah, nossa! na Ele traseira de um abaixou. caminhão levando Meu madeira, Deus! mandando 40 troncos de árvores através de seu para-brisa, saindo pelo outro lado do carro. A cena pode parecer um cenário de morte cruel, mas, felizmente, o motorista saiu ileso, apenas com ferimentos leves, porque seu assento não estava na posição Caramba. vertical na hora do impacto. Os bombeiros cortaram as toras antes de resgatar o homem, numa operação que levou entre 10 e 15 minutos. Ninguém pôde acreditar quando viram que sua cabeça tinha ficado em um buraco no tamanho perfeito para protegê-lo das toras. Essa pessoa foi tão sortuda que precisa Isso aí. comprar um bilhete de Deus, loteria minha sorte agora mesmo. mesmo. E aí, qual dessas pessoas você acha? Caramba! Que loucura! Esse foi um... Isso aí, incrível. Não dá nem pra acreditar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like e até o próximo vídeo.